Olá, bom dia a todos. Está começando o seu programa de variedades que também deixa você informado sobre os principais fatos do dia. Hoje nós divulgamos mais uma pesquisa de intenção de voto para os pré-candidatos a prefeito. Os números agora são da cidade de Souza, no Sertão. E amanhã tem programa novo aqui na TV Itararé. E você vê também que o STF considerou legal as cotas raciais nas universidades. No estúdio a gente debate o assunto. Notícias, opinião, debate, agora no meio-dia na Itararé. Hoje o programa Meio-Dia na Itararé vai apresentar mais uma pesquisa de intenção de voto para os pré-candidatos a prefeito. Semana passada divulgamos aqui os números de Campina Grande, teve uma repercussão muito grande, né? E hoje mostramos os dados da cidade de Souza. E já estamos aqui no estúdio com o consultor do Grupo Seis Sigma, o grupo autor da pesquisa, né? O Pedro César Coelho, e também o cientista político Gilberto Santos, que vão comentar os números aqui conosco. Mas antes de apresentá-los aqui, vamos saber um pouco mais sobre a cidade de Sorriso. A cidade de Souza fica localizada a 434 quilômetros da capital, João Pessoa. Sua população é composta por 65.807 habitantes, sendo 31.799 homens e 34.008 mulheres. Do total da população de Souza, 13.922 pessoas moram na zona rural e 51.885 moram na área urbana. A cidade tem ao todo 46.551 eleitores. Cidade bonita, quente, né? Quente se tratando de campanha eleitoral e quente também, a temperatura lá está altíssima. Bem, vamos à pesquisa agora, né? No primeiro quadro foi feita a seguinte pergunta ao eleitor. Se as eleições fossem hoje, o senhor ou a senhora votaria em qual destes candidatos? Vamos conferir. André Gadelha, 42,5%. Fábio Tairone, 38%. Não sabe, 11,6%. Branco, nulo, não informou, 4,1%. Nenhum destes candidatos, 3,8%. Você viu aí dois pré-candidatos, né? A pré-campanha em Souza é bastante polarizada entre dois grupos. E agora a gente vai começar a discutir esses números aí. Essa é a chamada pesquisa estimulada, né? Pedro César, da Seis Sigma, bom dia. Essa parte é a parte estimulada da pesquisa, onde a gente coloca aqueles candidatos que pretendem concorrer ou que despontam na intenção das pessoas, né? Então, a pesquisa ela foi realizada durante essa semana, né, na terça e na quarta-feira dessa semana. Foram 600, para ser mais preciso, 610 entrevistas, né, a margem de 3,96% margem de erro, né? O candidato mostra aí, né, ligeiramente à frente, mas a margem de erro cobre esses percentuais, está dentro da margem de erro. Então, o que mostra é esse acirramento que existe, né, na cidade de Souza. A pesquisa ela foi registrada no TRE, o número 0007/2012. Então, já realizada dentro daqueles padrões. O pessoal ainda de outras cidades não conhece a eficiência do padrão Seis Sigma, mas é um padrão que tem se mostrado até mais fiel que outras pesquisas. Então, acredito que neste momento retrata realmente uma ligeira vantagem para o candidato que está na frente. Só confirmando, o senhor já falou, mas vamos confirmar o período de coleta de dados e o número de pessoas ouvidas. Foram 610 exatamente, né? Nossa proposta eram 600, foram 610. A gente tem aquela margenzinha pequena para não ter falha nesse processo, né? E a margem de erro, 3,9%. A coleta essa semana, na terça e na quarta-feira, 24 e 25, para ser mais preciso. Pois é, nós estamos aqui também com o Gilberto, né? Gilberto Santos, que é cientista político, está conosco. Bem, esses números aí, Gilberto, e se tratando de cidade pequena, qual o que é que a pesquisa ela pode trazer de importância, de significado, né? Até de influência dentro desse processo?
A primeira coisa é que a população, os eleitores de cidades como Campina Grande e João Pessoa estão mais bem acostumados a lidar com as pesquisas eleitorais, né? Para o bem e para o mal, tanto as influências positivas como as negativas. Agora, cidades menores, é o caso que nós estamos tratando aqui, o eleitorado ainda não tem um hábito tão grande de lidar com as pesquisas. Eles estão acostumados a lidar com as pesquisas em nível de eleições nacionais, eleição para presidente, por exemplo. Uhum. Então, isso começa a ser algo interessante na medida em que começa a dar um tratamento para a eleição com todos os meandros de uma eleição que uma eleição tem. Ela começa a trazer para a eleição coisas que são importantes e que levam as pessoas a terem um entendimento diferente sobre a eleição. Inclusive, sai um pouco daquela coisa mais localizada, do disse-me-disse, né? E você traz para o campo de um tratamento científico, os dados são colocados, são apresentados, existe um tratamento para isso, existe todo um trabalho que é muito sério, bem feito pela Seis Sigma, então isso ajuda bastante a qualificar o processo eleitoral. Inclusive, Pedro, no caso, a experiência da Seis Sigma em cidades como Campina Grande é comprovada, a gente sabe inclusive o sucesso, né, de anos anteriores. No caso de cidade pequena, você já tem essa experiência também de pesquisar cidades menores? Nós já pesquisamos até no Iapoque. Ah, é? Falta o Chuí, até tem um menino que brinca, só falta eu pesquisar no Chuí para eu bater o Brasil todo. Então a gente tem uma larga experiência. Desenvolvemos trabalhos para o SEBRAE no Amapá, por exemplo, em cidades de pequeno porte. Então a gente tem uma larga experiência e nosso método já se mostrou comprovadamente eficaz para cidades de menor porte também, né? Isso é o que tem garantido todas as nossas pesquisas e nossos estudos em relação a pesquisas eleitorais. Bem, registrar aqui, né, conosco no Twitter a Glauci Jacome, ela é especialista em direito do consumidor, advogada, a jornalista Tatiana Brandão, o professor Hipólito Lucena estão conosco aqui, tweetando, né, e acompanhando a gente nessa entrevista, nesse esse debate, né, sobre pesquisa eleitoral. E agora vamos ver o seguinte quadro. Foi feita a seguinte pergunta aos eleitores. Como o senhor ou a senhora avalia a administração de Fábio Taironi? Ótima, 9,2%. Boa, 37,4%. Regular, 27,5%. Ruim, 6,7%. Péssima, 19,3%. Agora a gente vai conversar com Gilberto Santos, o nosso cientista político que está aqui. Gilberto, os números, né, se concentram mais aí nas opções boa e regular, né? Sendo a péssima também bastante elevada, nesse caso aí que foi mostrado. Essa relação entre esses números da intenção de voto de Taironi e André, isso tem uma relação importante? Tem sim. Na medida em que ele teve quase 20% dos entrevistados avaliando a gestão dele como péssima e tivemos também, por exemplo, 27,5% avaliando como regular, isso reflete nessa pequena diferença do percentual aqui da intenção de votos. Né? Reflete diretamente. Veja que nesse primeiro quadro, na intenção de votos, o André Gadelha, inclusive, fica em primeiro lugar e Taironi fica em segundo com 4 pontos. Na outra, que é a questão da rejeição condicional, né? Os dois ficam muito próximos também. Fábio com 24 e alguma coisa e o Renato com 22%. Aliás, o André Gadelha com 13%. Então, veja, há uma relação na medida em que existe uma grande possibilidade do eleitor que atesta que a gestão do prefeito é ruim, que ele venha a optar, na parte da intenção, por aquele outro candidato, até importando menos quem é o outro candidato, porque, na verdade, ele está rejeitando a administração do prefeito, então é natural que ele caminhe para escolher a opção, para que ele vá votar ou que ele manifeste na pesquisa
por aquele outro candidato que propõe um projeto alternativo, é da oposição, qualquer coisa desse tipo. Pelo que eu estou entendendo, essa questão, quer dizer, está relacionada aí a avaliação do governo com a rejeição que aparece, porque esses números da rejeição, no caso o senhor já tocou aí, o Fábio Tairona aparece com a rejeição condicional, que daqui a pouco o Pedro vai falar um pouquinho, 24,4%. O André Gadelha, 13,8%. Exatamente, então, porque nós não vamos tratar aqui da transferência de votos, que é o caso, por exemplo, de Campina Grande. Nós vamos tratar de um projeto de reeleição. O Fábio Tairone, ele vai para as urnas fundamentalmente para que o primeiro mandato dele, que está se encerrando, seja avaliado. Então, e aí reflete fundamentalmente nesse processo. É mais claro, inclusive. O grande dilema nosso, na verdade, é a discussão da transferência de votos. É o prefeito que não pode ser candidato à reeleição e lança um nome. Então, ele vai ter que transferir para esse nome que ele está lançando o percentual enfim, isso é mais complicado. Aqui é mais claro, mais simples, talvez. No caso, agora, Pedro, com a experiência que vocês têm de pesquisa, essa questão aí, essa relação de avaliação da administração para quem é candidato a uma reeleição, isso é muito importante? Essa variável ela tem se mostrado importante nos processos que a gente vem acompanhando, né? Assim como 2008, 2010, eu, enquanto não só consultor do Grupo Seis Sigma, mas como professor de estatística da Universidade Estadual, já venho há alguns anos fazendo toda a análise de pesquisas, de metodologia, e essa variável tem se mostrado, sim, vamos dizer, dando um direcionamento para, vamos dizer, o candidato da situação tomar algum cuidado maior, e a oposição tem se pegado nesses números para realmente ganhar força na hora da campanha. Então, é uma variável determinante. A gente tem visto desde a semana passada, quando a gente apresentou Campina Grande, que na hora da rejeição tem rejeição condicional. E parece que isso é uma coisa, um diferencial aí no trabalho de pesquisa da Seis Sigma, né? Realmente, assim, chocou no bom sentido, graças a Deus, a todo mundo, esse trabalho diferenciado da rejeição condicional, né? Porque nós vimos que alguns fatores influenciam nesse processo da rejeição. Então, para determinados momentos e determinadas cidades, por exemplo, nesse momento do pleito, o fator do conhecimento ou do desconhecimento do nome do candidato, da pessoa do candidato, influencia diretamente na rejeição. Só que não é a rejeição que nós propriamente gostaríamos de ver ou de perceber. Daí a condicional. A condicional vem nesse momento. Você não pode rejeitar uma coisa que você não conhece. Que a partir do momento que você passar a conhecer, existe a possibilidade de você não rejeitar mais. Então, essa é a rejeição condicional. Dado que você conheça o candidato, qual a chance ou qual a probabilidade de você rejeitá-lo? Isso parece que em Campina tem um peso muito maior, porque aqui você tem um número de candidatos maiores e algumas pessoas que não vivem ainda na vida pública. Exatamente. Né? Nesse caso aqui se trata de um prefeito, um ex-vice-prefeito e deputado. Né? Exatamente. Aqui a gente se mostrou, tanto o Fábio como o André, por exemplo, o nível de conhecimento pela cidade é acima dos 90%. Então não tem uma interferência tão alta. Mas como você frisou bem, aqui em Campina, sim. Aqui em Campina, por vários candidatos, eles não serem conhecidos por grande parte da população, essa rejeição é diferenciada. Né? E a gente até agradece a algumas pessoas que elogiaram essa forma de ver e de dizer assim, porque os outros institutos, durante todos esses anos, nunca tratou dessa forma. Né? E aí eu digo, já vai vir algumas outras surpresas para o segundo semestre, porque são outras variáveis que a gente vai trabalhar condicionalmente. Que é exatamente depois das convenções. Depois né? das convenções, todas essas todas. Né? Muito bem. Olha, agora nós vamos a uma notícia triste. Morreu ontem no Hospital Regional de Cajazeiras o padre Levi Rodrigues, ex-deputado estadual. Padre Levi, como era mais conhecido, tinha 85 anos. O padre estava internado desde o dia 15 de março na UTI. O corpo vai ser levado para Patos na tarde de hoje. O velório acontece na Igreja Santo Antônio a partir das 5 da tarde. O sepultamento acontece amanhã também às 5 da tarde no cemitério Santo Antônio. Padre Levi, além de deputado estadual, foi prefeito do município de São José do Bonfim, lá na região de Patos, e exerceu cargos importantes na diocese em mais de 10 paróquias do sertão do estado. O padre estava afastado das funções religiosas e atualmente morava na fazenda Santa Rosa, em São José de Piranhas. Padre Levi era brabo, viu? Na época do coronelismo. No próximo bloco tem mais números sobre a pesquisa da intenção de votos para os pré-candidatos a prefeito de Souza.
Gilbergues e Pedro continuam aqui no estúdio. Um instante só. Quando o assunto é ensino superior, a Facisa vem fazendo a diferença. 41% dos aprovados da OAB em Campinas são alunos da Facisa. O único curso de Direito com conceito 5, além do acompanhamento de mais de 1.000 processos no escritório modelo. Administração e Arquitetura e Urbanismo fornecem aos alunos recursos para garantir seu espaço profissional. Sistemas de Informação, um dos 10 melhores cursos do país. E você, quer fazer a diferença? Vestibular Facisa, viva essa diferença! Pela primeira vez na Paraíba, a população está podendo se colocar, a população está podendo ter esse diálogo direto e acompanhar o andamento do serviço público. O fruto é o quê? É BR sendo construída, creche, escola, pessoas tendo mais acesso à cultura. O governo do estado investe mais de 1 bilhão em obras e ações decididas pela população. Participe do orçamento democrático e faça uma Paraíba melhor. Governo da Paraíba. O aniversário do Rede Compras é o maior estouro. Faça suas compras e boa sorte. A qualquer momento você pode entrar no caixa premiado, estourar um balão e ganhar um vale compras ou outros prêmios. Leite em pó Ninho Nestlé 200 gramas, R$ 3,29. Ketchup Tambaú 830 gramas, R$ 1,89. Óleo de milho Sinhá 900 ml, R$ 3,99. Sabão em pó Omo Multiação 500 gramas, R$ 2,68. Talco antisséptico Barla 140 gramas, R$ 2,69. Aniversário Rede Compras. Um estouro de promoção. Agora estamos às 11 horas mais 56 minutos na Paraíba. Olha, o vereador Nelson Gomes Filho, presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, foi assaltado ontem na rua João Suassuna, no centro da cidade. Segundo o vereador, 2 homens em uma motocicleta o abordaram quando parou o carro próximo a um posto de combustíveis. Foram roubados um anel, um cordão, um relógio e uma pulseira de ouro. O prejuízo é avaliado em mais de R$20 mil. Até agora, nenhum suspeito foi preso. E é o segundo político aqui em Campina Grande, vítima aí da violência, dos assaltantes, né? Em pouquíssimo tempo. Na semana passada, foi a vez do vereador Fernando Carvalho, que teve a casa invadida por bandidos, né? Por assaltantes. E agora o vereador Nelson Gomes Filho. É violência que ninguém se livra, né? Bem, a gente volta agora a falar da pesquisa de intenção de votos para os pré-candidatos a prefeito de Souza, no sertão do estado. Estamos aqui com o consultor do Grupo 6 Sigma, Pedro César, e com o cientista político Gilberto Santos. Vamos analisar agora o terceiro quadro da pesquisa. Foi feita a seguinte pergunta aos eleitores. O senhor ou a senhora votaria em um candidato apoiado pela família Gadelha? Sim, 53,4%. Não, 32,3%. Não sabe, 14,3%. Pois é. Pedro, como é que se dá a transferência? Nesse caso aí a gente trata de transferência de votos, né? Aí, digamos que, de repente, o candidato da família Gadelha não fosse o André, fosse uma outra pessoa, nem fosse da família. Aí, se trata de transferência. Nesse caso, é um índice importante também? Sim. Tem se mostrado importante. Agora, claro que a imagem do candidato, a força que o candidato vai ter lá, por exemplo, o nome de André já é um nome bem conhecido da população como um todo, né? Isso vem a fortalecer mais esse poder de transferência. Então, com os índices que ele apresentou na estimulada, juntamente com a rejeição baixa, então ele tende a captar toda essa intenção de voto, vamos dizer, nos Gadelha. Então, essa variável é bem interessante. Existe realmente uma correlação forte quando o candidato também se mostra forte, né? Que é o que me parece estar acontecendo no quadro lá. E me parece que nessa situação também a gente pode até avaliar, no caso de uma cidade maior, uma cidade menor, se não seria mais forte também em uma cidade menor essa questão da transferência de votos, né? Exatamente. Aqui também a gente tem o caso do Grupo Cunha Lima, que muito tempo conseguiu transferir, eleger algumas pessoas. A realidade hoje pode não ser a mesma. Mas já pode não ser a mesma, né? Porque vai também daquele momento em que está se tratando. Existem várias outras variáveis que interferem no processo como um todo. Gilberto já tratou dessa questão, inclusive, aqui hoje, mas a gente pode se aprofundar mais, Gilberto, essa questão. Até o que eu coloquei agora. Em Campinas a gente já teve situações de claramente haver o Grupo Cunha Lima eleger na época de Félix Araújo, de outros políticos aí, né? Mas parece que cada momento é seu momento, é assim que se trata. Como é que é isso?
Na ciência política, a gente tem uma brincadeira que é a história do dilema do poste. Né? Rapidamente surgiu... Tivemos o caso de Lula e Dilma. Lula e Dilma. Surgiu, isso é antigo, mas ficou muito conhecido quando quando Dilma Rousseff foi candidata. Porque na época dizia-se o seguinte: Lula é tão forte, ele é tão bem aprovado, e ele é uma liderança e tudo mais, que ele consegue eleger quem ele quiser, ele consegue eleger até um poste. Né? Isso até deu alguns comentários, porque na minha coluna diária, no rádio, eu fiz essa discussão, essa análise sobre a eleição de Campina Grande. Algumas pessoas não gostaram e tal, mas, na verdade, poderia ser um poste, poderia ser uma cadeira, um sorvete. Na verdade, o que a gente está tentando demonstrar é exatamente a questão da transferência de votos, porque é algo muito sensível de se lidar. Em cidade pequena, me parece que isso já foi forte demais, né? Não sei se ainda mas... A questão da transferência do voto na cidade pequena é algo de vida e morte, inclusive. É isso que leva, por exemplo, uma das coisas que leva famílias a permanecerem tanto tempo no poder, uma mesma família na prefeitura. A questão da transferência também se dá por um elemento bem interessante. É que nas cidades menores, nas cidades pequenas, todo mundo conhece todo mundo é conhecido. Em Campina Grande, João Pessoa e até nas cidades maiores, Recife, por exemplo, é mais complicado, é mais difícil, porque você vai trazer uma pessoa que não é conhecida, ela não é conhecida por todo mundo. Ela pode andar numa praça pública e passar despercebida. Numa cidade menor, numa cidade com 40 e poucos mil eleitores, aquela pessoa que vai ser candidata pela primeira vez, tendo o apoio do grupo político que está no poder, ela é conhecida na cidade. Então, o eleitor, para considerar se aceita ou não a influência e o pedido de votar nela, ele considera o fato de conhecê-la também. Porque quando ela passa na praça, ela é conhecida, todo mundo sabe quem é ela. E isso isso vai ter ingerência nesses dados que a gente vai analisar daqui para frente. Pois é, eu nem vou perder a oportunidade da piada, né? Porque que agora, no processo pré-eleitoral, né, muito se fala que Veneziano e Campina, Ricardo Coutinho e João Pessoa estão pensando que são Lula, né? Querendo apresentar as suas Dilmas por aí. Mas são as conversas de bastidores, né? Enfim, mas agora vamos a um outro quadro. Nesse outro quadro foi perguntado aos eleitores: o senhor ou a senhora votaria em um candidato apoiado por Fábio Taironi? Sim, 47%. Não, 39,2%. Não sabe, 13,8%. Nesse caso aí do candidato a prefeito, Gilberto, apenas menos de 50%, 47% disseram que votariam no candidato dele. No outro caso, da família Gadelha, passa dos 50%. Quer dizer, isso tudo numa cidade pequena tem que ser avaliado, né? Com certeza. E, bom, demonstra como a questão política em Sousa é acirrada, né? Demonstra também, eu acho que está pesando aqui sobre esses números, essa aceitação, né? Os números que a gente já falou aqui, né? Os percentuais de avaliação da administração da gestão de Fábio Taironi. Então, isso tudo está pesando. Agora, o que eu acho mais importante é que é interessante quando a gente faz uma comparação entre esse percentual do que as pessoas dizem sobre Fábio Taironi e o que as pessoas dizem sobre se votaria no candidato apoiado pela família Gadelha. Né? Então, você vê que sobre os Gadelhas, 53,4% disseram sim. Sobre Fábio Taironi, 47%. É menos. Só que a gente tem que levar em consideração que aqui tem uma questão. Aqui nós estamos tratando de Fábio Taironi. Ele não tem uma tradição política vindo de uma família. Né? Ele não agrega esse valor que a família Gadelha agrega. Porque quando fala em família, apoiado pelos Gadelhas, você está relacionando um monte de gente. A pessoa, para responder essa pergunta, ela vai levar em consideração uma família com muitas pessoas. E aí pesa mais, né? Como eu disse, agrega mais valor. Então, essa é outra questão que a gente precisa considerar.
Pedro, diferente do que a gente viu em relação a Campina Grande, me parece, aí o senhor confirma ou não, que no caso de Souza há uma clara polarização da pré-campanha, né? Que deve ser levada para a campanha, né? Polarização e eu diria, uma campanha que provavelmente vai ser bem dura, né? Haja vista que existe uma margem aí que vai dizer que não sabe e não informou significativa. Então, como existe estatisticamente aí dentro da margem de erro essa possibilidade, né, e a gente percebe o estreitamento, vai ser uma corrida muito grande por essa turma que ainda está indefinida, né? Mas uma polarização muito clara e me parece, pela história, que sempre foi assim, né, na cidade de Sorriso. Isso é normal, Pedro, se tratando de uma época de pré-campanha. Nós não tivemos aí, nós não estamos na campanha, porque a campanha acontece depois das convenções, a partir de julho, né? Porque até o final de junho é convenção. E é normal essa indefinição ainda, tanta gente dizer que não sabe em quem votar ainda, tal. Esse índice é normal nesse período? É normal. Agora, tanto em Campina como em Souza, eu tenho percebido um comportamento, vamos dizer, atípico em relação a essa. É como se algumas pessoas elas acabam se escondendo um pouco atrás desse não sabe, né? Tanto em Campina como em Souza, que as duas têm essa efervescência política. Já sabe, mas coloca um pouco na defensiva, né? Então a gente não tem como captar isso melhor. A gente já tentou de alguma forma, mas fica muito difícil. Mas essas duas cidades, em particular, têm mostrado uma característica nesse sentido. Pedro, eu quero aproveitar a sua presença aqui hoje para tocar no assunto assim, porque nós, sexta-feira passada, há uma semana, vocês estavam aqui debatendo os números de Campina Grande, né? A partir de segunda-feira, trouxemos aqui todos os pré-candidatos, praticamente, com exceção do vice-governador Rômulo Gouveia, que não encontrou uma brecha na agenda para vir aqui. Mas os outros todos ou vieram ou gravaram comentando a pesquisa, né? E uma coisa, unanimidade é, assim, em considerar muito sério o trabalho da Seis Sigma. Ninguém contestou números, quem estava aí com 0,5%, 1% não contestou. Eu acho que para vocês que trabalham aí pelo Instituto, isso é uma coisa muito importante, né? É importantíssimo. Na verdade, nós ficamos muito felizes com tudo isso que tem acontecido com a Seis Sigma, né, fruto do nosso trabalho. E é uma coisa que eu ia até comentar, no final foi bom você tocar, de agradecer o respeito que todos os candidatos demonstraram pelo trabalho do Grupo Seis Sigma, né? E outra coisa que eu achei muito importante, talvez até seja uma brechinha para Gilberto depois avançar nessa análise, é que com a pesquisa da Seis Sigma e essa credibilidade, eu acredito que trouxe uma maturidade melhor, não sei se só para os candidatos, mas as pessoas de bastidores que analisam pesquisa, de poder se posicionar. Então eu vi bons posicionamentos aqui e boas análises do momento, da pesquisa, porque deixou de ter aquela história, né? Os números estão errados, não sei o quê, pesquisas internas, ninguém contestou. E eu vi uma maturidade dos candidatos, dos assessores, em tratando o número como deve ser tratado, e isso eu acredito que vai ter reflexo até na própria campanha de cada um, né, que vai seguir. Eu avanço logo aí. Eu conversava com o Gilberto ontem, que depois da divulgação da pesquisa tivemos final de semana movimentadíssimo, alianças sendo formadas assim, surpresas aí, né? Tivemos reunião de candidatos, de 3 pré-candidatos aí, né, Gilberto? Tudo isso aconteceu depois da divulgação da pesquisa, né? Na sexta-feira, aqui, né, aqui mesmo na Itararé, e no sábado, a gente analisando os números, e na segunda, a gente falava disso. Eu e Pedro, na minha coluna da segunda-feira, se eu não me engano, eu falava sobre exatamente isso, que a pesquisa, a prova principal que a pesquisa é séria e que ela foi bem recebida, é que ela serviu para orientar o movimento nos bastidores. Né? Foi exatamente depois da pesquisa que saiu, por exemplo, o anúncio de que o PP, né, o partido da Daniela Ribeiro, e o PT vão se unir, vão se juntar para enfrentar a eleição. Isso é uma prova interessantíssima. E na segunda-feira teve uma reunião, né?
Arthur Almeida, Exatamente. Fernando Carvalho e Marlene Alves. E hoje vai ter outra, né? Hoje vai ter outra. Está sabendo muito, viu? Eles vão se reunir novamente hoje. Então, assim, isso é muito importante, porque, para mim, para o analista, quando você pega uma pesquisa política de um instituto, uma pesquisa eleitoral de um instituto que não tem confiança, que não tem credibilidade, quando você pega a pesquisa, você acha, esse instituto eu já sei, é aquele que mascarou os dados ou errou feio naquela eleição. Né? Então, a credibilidade, a confiança é muito importante. A Seis Sigma já provou que a gente pode confiar. Agora, no caso, Pedro, essa questão, por isso que é importante também citar sempre a questão da margem de erro, né? Porque também não há, como você dizer, é preciso, né? Por isso que tem uma margem de erro. É verdade. Né? A margem de erro é justamente isso, né? Você controla a pesquisa, na verdade, através da margem de erro. Porque acertar pontualmente é muito difícil. As pessoas têm que começar a ler pesquisas por intervalo. Então, o candidato vai ter um percentual que está dentro daquele intervalo e não aquele percentual exato que está na pesquisa. Né? Graças a Deus, a gente tem sido muito feliz porque os resultados sempre convergem para muito próximo. Né? Por isso, toda essa confiança que todos depositam na Seis Sigma, eu agradeço a todos aqueles candidatos e assessores que tive contato essa semana, que valorizaram o nosso trabalho e desejo a todos, assim, que possam, ao longo dessa campanha como um todo, ao longo, ter sucesso, né? E poder confiar na Seis Sigma com sua isenção, trazendo sempre qualquer resultado que a Seis Sigma divulgue em qualquer região, em qualquer cidade, pode acreditar que é aquilo que está ocorrendo em campo. Né? Então, isso é um fator fundamental na toda a missão elaborada pelo Grupo Seis Sigma. Tem muita gente divulgando os números, já estou recebendo a informação aqui no ponto, viu? Muita gente divulgando os números, inclusive o Instituto de Pesquisa é produção. A Datavox compartilhando os números. Muito bem. O Facebook, Twitter, né? Fábio Lamparina e a reitora da UEPB, Marlene Alves, seguindo a gente aqui no Twitter também. Ok. Muito obrigado a todos pela participação conosco. E eu quero agradecer a vocês mais uma vez. Pedro, que é consultor da Seis Sigma, e está nessa parceria conosco, está sempre aqui. E, enfim, não para por aqui não. Né? Próxima semana, depois vem mais novidade por aí, né, Pedro? Já estamos conversando, vendo os nossos projetos, fazendo os nossos planejamentos. Se você me permite, minha esposa disse, olha, fala direito, eu sou sua esposa, sou eu que mando aqui no Grupo Seis Sigma, então faz a propaganda direitinho, né? A Seis Sigma vai trazer uma novidade, que é um sistema de acompanhamento eleitoral, ele vai ser testado e executado esse ano aqui na cidade, que vai ser uma grande ferramenta para todos os partidos políticos, todos os candidatos, não só a prefeito, como a vereador também. Muito bom. Então, aguardem mais novidades por aí. E mais pesquisas, viu? A gente está só começando essa parceria. Só esquentando. Gilberto está com cara de consultor aqui do Meio-Dia na Itararé. Muito obrigado mais uma vez, Gilberto. Eu é que agradeço o convite e vamos em frente, né? Eu gosto muito desse período, quando a gente está fazendo essas especulações todas, mas é muito interessante também a gente ter claro que essas pesquisas, elas estão criando para nós um histórico, né? Essa pesquisa, eu não vejo a pesquisa isolada em que aspecto? Mais para frente, quando a gente tiver faltando um mês para a eleição, por exemplo, o que é que eu faço? Eu vou analisar a série histórica. Então eu vou começar a olhar, sei lá, um Fábio Tairone da vida, um André Gadelha ou qualquer outro candidato. Eu vou pegar como é que veio tendo o desempenho dele. Né? Para fazer Porque o que acontece? A questão da rejeição. Às vezes você tem um candidato que ele vem tendo alta rejeição o tempo todo. Chega um momento que não dá mais para acreditar que ele pode vir a chegar no segundo turno ou ser eleito. Então, a pesquisa, é bom também ver isso. Cada pesquisa ela é um momento, mas quando a gente junta a série histórica, aí você tem informações muito interessantes para fazer um prognóstico do dia da eleição. Quer dizer, é muito importante a leitura completa da pesquisa. Exatamente. Né? Tem gente que se atém só àquela questão do índice. Fulano está com tanto por cento, está na frente. Mas pelo que a gente escuta vocês complexo. Aí, rejeição, tudo é importante, né? Essa questão da margem de erros, um monte de coisas que você tem que ver,
né? Porque, de repente, essa pesquisa de Souza está com cara de empate técnico, né? Quer dizer, você tem muito, agora no caso da rejeição aí, a gente vê que há uma diferença, porque nesse caso o Fábio Taironi está numa desvantagem, né? É uma leitura grosso modo. Exatamente. Assim, né? E a outra coisa que entra aí rapidinho, a outra coisa que vai entrar então é a análise política com os acontecimentos, com o dia a dia da eleição, com os passos dos candidatos, as declarações e tudo mais. Por isso, a gente vai reunindo e vai fazendo a análise. Por isso que se faz em campanha eleição praticamente pesquisa praticamente toda semana, né? E existe uma massa de microdados que é muito importante dentro desse processo. Por exemplo, um candidato em um setor da cidade, em um bairro da cidade, ele pode ter um potencial de votos ali que não está sendo explorado, né? A gente está trazendo muitas novidades aí, em breve vocês vão saber, que vai ajudar e muito as campanhas. As campanhas vão acabar se tornando muito profissionais em se tratando de análise estatística das pesquisas. Ok, obrigado a vocês mais uma vez. Obrigado. Bem, a seguir, amanhã tem novidade na programação aqui da TV Itararé. E no estúdio a gente vai falar da decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou constitucional as cotas para negros em universidades. Eu volto já. Sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Quem quiser que a sua realidade melhore tem que participar. A população vai discutir quais são 3 prioridades principais. Por exemplo, essa agora que a gente vai fazer, quais são as reivindicações da população da primeira região para 2013. O governo do estado investe mais de 1 bilhão em obras e ações decididas pela população. Participe do orçamento democrático e faça uma Paraíba melhor. Governo da Paraíba. 20, 30, 40, 50, 60. Quantos anos você tem? É só falar que o desconto vem. Quantos anos você tem? Cada idade um desconto diferente. Na Carol a sua idade é seu desconto. E ponto. Em qualquer loja da Óticas Carol, sua idade vale porcentagem de desconto em toda a linha Armani. Você tem. É só falar que o desconto vem. Armani com desconto. Só na Carol e ponto. Na terra do maior São João do mundo, o clima junino já chegou. Tô falando no melhor de Campina, é no terraço que começa, sim senhor. Chame os amigos, moleque, quem tu quiser. No terraço, aqui é o lugar. Dance forró até o dia clarear. Comida boa para o seu paladar. 4 de maio tem os 3 do Nordeste, é forró pra ninguém cochilar. No dia 11 é com Capilé, 18 Ranieri Gomes vem chotear. Já 25 temos o Amazã, com seu forró botando pra quebrar. Não perca tempo, guarde o seu lugar, é no terraço que vai começar. Quando o assunto é ensino superior, a Facisa vem fazendo a diferença. Destaque para as áreas de pesquisa em cirurgia experimental, um núcleo de pesquisas cardiovasculares e uma comissão de ética no uso de animais. Ações sociais com mais de 50 mil atendimentos ao ano nas áreas de saúde, jurídica, arquitetura e administração, além do cursinho pré-vestibular. A única instituição privada com a primeira TV educativa do interior do Norte e Nordeste e com o maior teatro da região e com cinema 3D. Vestibular Facisa. Viva essa diferença. Estamos de volta. A Secretaria Municipal de Cultura e o Conselho Brasileiro de Dança vão realizar amanhã, na Praça da Bandeira, uma atividade em alusão ao Dia Mundial da Dança, que acontece domingo. Se apresentam grupos folclóricos e várias companhias de dança aqui de Campina Grande e região. Ao todo serão cerca de 200 dançarinos e bailarinos. As apresentações começam a partir das 10 horas da manhã. E amanhã tem novidade aqui na programação da TV Itararé. Um novo programa relacionado à área do direito vai começar a ser apresentado. Criado para esclarecer a comunidade sobre os principais assuntos do mundo do direito, o programa Tema Jurídico é coordenado por um conselho de professores do curso de Direito da Facisa e pela assessoria de comunicação da faculdade. Apresentado pelo jornalista Rodrigo Apolinário, Tema Jurídico tem estreia neste sábado ao meio-dia aqui na TV Itararé.
O primeiro tema a ser debatido é a lei do aviso prévio proporcional. Como entrevistados, os juízes de direito e professores da Facisa, Paulo Nunes e Davi Sérvio. É um direito fundamental do trabalhador. Todos aqueles direitos previstos na Constituição, pelo menos aqueles previstos no capítulo específico, são considerados como fundamentais. É um direito básico do trabalhador. E como é um direito novo, o aviso prévio não é novo, mas a proporcionalidade do aviso prévio é nova, a gente deve difundir para que o trabalhador tenha consciência do seu direito. Com perguntas de alunos da faculdade e do público em geral, o debate é bem dinâmico. O principal fundamento da televisão é justamente de divulgar de forma mais ampla possível, e com o debate as pessoas começam a entender melhor a coisa como funciona, a linguagem deixa de ser aquela linguagem jurídica, passa a ser uma linguagem mais coloquial, é bem mais interessante. Por isso, a partir de amanhã, todo sábado ao meio-dia, você tem um encontro marcado aqui na TV Itararé com o tema jurídico. Pois é, mais uma atração na nossa grade de programação local, né, que já é extensa. O Supremo Tribunal Federal julgou ontem e considerou legal, por unanimidade, o sistema de cotas raciais nas universidades. E esse é o nosso assunto agora. Estamos aqui no estúdio com o professor José Benjamin Pereira Filho, ele é professor de História da UEPB e membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Povos Indígenas. Boa tarde, professor Benjamin. Boa tarde, Chico. Professor, dá para explicar ao nosso telespectador aí o que é esse sistema de cotas? O sistema de cotas é um sistema que possibilita, que dá chance, que apoia aqueles que são injustiçados, aqueles que estão fora. Então, o sistema de cotas, no caso específico, para acesso dos negros à universidade, é exatamente um sistema que permite que a universidade brasileira, que junto com a sociedade, ela era injusta com a população negra, antes de se discutir a questão das cotas de negros na universidade, existiam apenas 2% da população de negros na universidade. 2% da população universitária era negros. E nós sabemos que, pelas estatísticas, o Brasil possui mais de 50% da população de negros. Então, significa que grande parte dos negros eles não têm acesso à educação, não têm acesso ao trabalho, não têm acesso a uma boa moradia. E o sistema de cotas vem nesse sentido, de contribuir, de ajudar. Pois é, e um dos argumentos dos ministros do STF é que o sistema de cotas corrige aí um histórico de discriminação aqui no Brasil. O senhor concorda com isso? Isso. Não vai corrigir definitivamente a discriminação, o preconceito que existe no nosso país, infelizmente, não corrige, mas contribui muito porque a gente sabe que a educação, nesse caso específico, está se tratando da questão de acesso à universidade, de acesso à educação. Então, nós sabemos que a educação é um instrumento poderoso de acesso a uma vida diferente, a uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Inclusive de acesso ao poder, não é? Você não poderá acessar o poder se você não tiver acesso à educação. O senhor deixa aí nas entrelinhas que o Brasil, de certa forma, ainda é um país, no caso, racista, preconceituoso. Infelizmente, temos que dizer isso, não é? Temos que dizer isso. Infelizmente, temos até que dizer baixinho que nós, todos brasileiros, somos racistas, temos que dizer baixinho, não podemos proclamar, porque hoje, felizmente ou infelizmente, há uma lei que coíbe o racismo. Então, felizmente existe porque já alerta, deixa as pessoas, olha, racismo é crime, você não pode cometer racismo. E infelizmente porque, tristemente, a gente está passando ainda por essa realidade. A gente sabe que a população negra brasileira ela é vista com discriminação e vista com esse tratamento racista, que é um tratamento pejorativo, que é um tratamento que diminui o ser humano. E tem gente também que defende que essas cotas, elas de certa forma também, elas trazem um certo preconceito também, tudo. É uma coisa complicada analisar tudo isso, né? Pode ser conquista, mas tem outras análises também. Né? Essa análise está dentro do debate, mas está dentro do debate do outro lado. É quem é contra a cota. Então, quem é contra a cota, ele vai buscar um argumento para ser contra a cota. E diz que isso aí vai trazer à tona o racismo. O racismo já existe. Só quem sabe que existe racismo é quem é negro e quem passa por ele. Quem vive penando, quem é penalizado pelo racismo. Então, dizer que o debate sobre as cotas, ele é um debate vitorioso. Apenas o debate. Não precisa nem que a cota ela já entre. O debate já é positivo, porque
discutindo sobre cotas para negros nas universidades, já se discute a qualidade da educação, se discute a qualidade da educação pública e se discute os problemas sociais e se discute que a educação pública, que os governos, não é, em todas as esferas, não têm tratado muito bem o quanto devia a educação pública. E nem todas as universidades públicas estão com a cota, né, ainda, né? Isso. Implantaram a cota, né? Isso. Pois aí, nesse caso, você acredita que todas devem partir para isso? Ou deve ser feito um trabalho para que isso, em um curto espaço de tempo aí, nem seja preciso ter cota? Haja um nível de conscientização que seja desnecessário. Isso. É isso. O estágio que nós vivemos no Brasil hoje, em relação à população negra, existem 3 caminhos. Um dos caminhos é continuar como está. Então, está tudo bem em relação aos negros, em relação aos índios também, mas principalmente a questão aqui mais forte e mais contundente é a questão dos negros. Então, está tudo bem? Tá, vamos continuar como está, não vamos mexer, né? Vamos tentar esconder que existe preconceito, vamos tentar esconder que existe racismo, que existe efetivamente, na prática, no dia a dia. Só sabe quem é negro, é quem passa pela situação da discriminação e do racismo. Então, vai se fazer isso, então deixa como está. Ou então, pode acontecer uma transformação radical no país. E aí, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão na favela, aqueles que estão sem acesso à escola, aqueles estão numa transformação radical, uma revolução. Isso vai acontecer hoje. Eu acredito que hoje nós não estamos num pique para promover uma revolução e uma transformação social radical nesse país. Então tem que se fazer alguma coisa. Vai se esperar mais 500 anos para ver se daqui a 500 anos a escola melhora, se o acesso ao trabalho, se o acesso à universidade, não é? Se essas chances vão chegar para a população negra. Então tem que se fazer alguma coisa. Não é definitivamente a resolução do problema, mas é uma contribuição muito importante à questão das cotas. A UEPB já tem a cota? A UEPB já discute há bastante tempo e a UEPB já implantou um tipo de cota que contribui também para a população negra. A UEPB hoje tem uma coisa fabulosa, que é cota socioeconômica. Essa cota socioeconômica ela é destinada aos alunos da rede pública. Aquele aluno que cursou os últimos 3 anos do ensino médio na rede pública, ele tem acesso. E a UEPB está preocupada com o acesso e com a permanência, porque a maioria desses alunos são alunos pobres que não têm condições de se manter. Por isso que a UEPB ela promove e ela cria bolsas de permanência, não é? Então, o acesso e a permanência, a UEPB tem muita preocupação para que esse aluno ele não seja uma frustração. Isso começou em 2006 com 10%, culminou em 2010 com 50%. Então, hoje, muitos alunos que nunca pensavam que teriam chance de chegar à universidade, eles já têm metade de cada sala de aula da universidade já pertence aos alunos da escola pública. E esses alunos aí, a partir daí, eles têm essa esperança. Antes eles pensavam, eu não posso concorrer com um aluno da escola particular, aquele aluno que estudou no cursinho, aquele aluno que tem todas as chances. E eu vou deixar e vou partir para outra coisa. A partir dessas vagas, os alunos da escola pública, aqui no estado da Paraíba principalmente, eles têm essa chance. E hoje eles já dividem metade da classe. Outra coisa é que muitos que eram contrários diziam, vai baixar o nível, a qualidade do ensino da universidade, vai puxar o desenvolvimento. Não aconteceu isso. Esses alunos, quando eles entram, eles sabem que ali é o tudo, não é? Ele está jogando todas as cartas da sua vida. E aí eles se preparam muito bem. E a maioria deles são os melhores alunos nas salas de aula. Professor, muito obrigado pela sua participação conosco. Muito obrigado. Professor José Benjamin, ele que é professor de História da UEPB e membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Povos Indígenas. Bem, lembrar o seguinte, que final de semana vai pegar fogo o Campeonato Paraibano. Hora da verdade, hora da decisão. Amanhã tem 13 Souza, o 13 precisando ganhar com diferença de 2 gols, se não quiser ser eliminado logo da competição. E domingo o Campinense podendo até perder por diferença de 1 gol contra o Botafogo. O Campinense que já está tranquilo, está na final da competição. Mas a cobertura completa você confere à noite no Itararé Esportes. O meio-dia na Itararé termina aqui. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e mandar e-mail para sugerir assuntos ou comentar sobre o nosso programa. Além disso, você pode entrar em contato com a gente pelos nossos telefones. Você assiste agora ao Ponto a Ponto com Paulo Roberto, que entrevista hoje o ex-secretário executivo do prefeito de Campina Grande, o professor Hermano Nepomuceno. A todos, um ótimo final de semana. Tchau.